Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício. Nós falamos aqui em nome da empresa Via Permanente, né? Está aqui Fabrício, representando a parte de operações da empresa. E do meu lado está o Rafael, representando a RH da empresa, né? Nós estamos falando aqui para o 2º Congresso Online, né, Brasil Ferroviário, um congresso organizado pelo Lucas Evaristo. Gostaria de agradecer o Lucas pela oportunidade da gente estar apresentando a nossa empresa, trazendo o tema de ferrovia aqui para todos os ouvintes, né? E hoje o tema que nós vamos falar é a terceirização da manutenção na via permanente. É um tema bem amplo, né? Mas é de grande importância no cenário ferroviário para as empresas, né, que estão atuando na ferrovia. A Via Permanente é uma empresa que, esse ano, 2024, em abril, nós estamos completando 20 anos de atuação no mercado ferroviário, principalmente na parte do equipamento de via permanente, né? A nossa empresa, nós somos especializados nesses equipamentos, qualquer equipamento de via, prestamos manutenção, retrofitting, fabricação, vendas de componentes, ou seja, onde tem ferrovia, a Via Permanente está, e a gente presta todo tipo de serviço para manter os equipamentos em pleno funcionamento e dando manutenção na Via Permanente. E é legal, né, Fabrício, poder falar, né, da Via Permanente, que é uma empresa que a gente se orgulha bastante. Como você disse, esse ano aí fazendo 20 anos, né, é realmente uma grande história. E nós, né, além de atuarmos em Juiz de Fora, né, na sede, nós também temos aí atendido a diversos clientes, né, em vários estados por todo o Brasil. Então, são diversos clientes aqui que confiam, depositam aí a confiança nesse trabalho. Como o tema diz, né, a terceirização, né, o que seria isso daí, né? Exatamente. A terceirização é bem interessante porque as operadoras, construtoras, elas determinam um foco maior ela deixa o contrato é uma empresa que é especialista num determinado assunto, igual a Via Permanente. Nós somos especialistas em manutenção de equipamentos de via. Então, assim, hoje, esse ano, nós estamos completando 20 anos, então, ou seja, são 20 anos de experiência, de bagagem, mão de obra especializada. Então, assim, traz uma segurança para o cliente. O cliente, quando contrata a Via Permanente, ele deposita todo o conhecimento, sabendo que a empresa que ele está contratando tem o know-how para poder participar e dar manutenção no equipamento dele na linha férrea, em modo geral, na sua manutenção dentro da sua oficina. Então, isso traz muita tranquilidade para o cliente. Sim, né? E é bacana, né, Fabrício, porque nós, atuando aqui na sede, a gente trabalha também desde projetos, né, retrofits e projetos para melhoria, né, da via como um todo, mas também atendendo os clientes, a gente acaba fazendo aí uma prestação direta, né, nas manutenções, né, das socadoras, reguladoras, diversos equipamentos aí. Exatamente. A gente trabalhando nós temos, como eu expliquei, são 20 anos de experiência, e nós temos um time muito forte, nós temos uma equipe de engenharia, e essa equipe é dedicada a elaborar os projetos, né, elaborar soluções para o cliente. Então nós transmitimos para o cliente muita segurança, qualidade em toda a nossa prestação de serviço, e atrelado a isso, nós temos uma mão de obra especializada em que vai atender o cliente de uma maneira em que ele vai se sentir mais confiante em toda a nossa prestação de serviço, né? E nós, atuando na área que nós estamos atuando hoje, nós temos aí a parte do retrofitting, a manutenção no campo, né? Nós temos essa manutenção no campo, nós trabalhamos com a equipe 24 horas, né? Que atende 24 horas os equipamentos, e além do mais a parte de manutenção dentro da nossa sede, no retrofitting, nas manutenções preventivas, corretivas, grandes paradas dos equipamentos.
Isso traz aí bastante credibilidade para a gente, né? expertise no assunto, que é do assunto máquinas de via. Né? E o interessante é que nós também crescemos e desenvolvemos com isso, porque quando nós atendemos o cliente, né, vamos falar aqui não nomes, mas o cliente A, B, C ou D, cada cliente tem uma especificidade e a gente estuda esse cliente, né, para ver como nós podemos atender esse cliente. Consequentemente, nós ficamos aí com um conhecimento aí aí entra cultural, por estado, por tipo de empresa, modelo de empresa, e consequentemente a gente consegue ter uma expertise aí para trabalhar com isso também, né? Exatamente. O cliente, o fato da gente estar envolvido em todas as ferrovias do Brasil, a gente traz também esse aprendizado e essa bagagem toda que a gente colhe nessa atuação junto com os clientes. E isso gera também lições aprendidas para todas as nossas intervenções e projetos que a gente desenvolve junto aos clientes, né? Um ponto importante também dizer que essa atuação no campo, né, atuação na frente de serviços do cliente, isso traz uma segurança e, ao mesmo tempo, tira uma carga do cliente. Porque toda a parte da gestão da equipe, gestão das manutenções, isso fica a cargo da nossa empresa, né? Ou seja, a terceirização, o cliente terceirizando a parte do seu escopo de atuação, isso vai trazer para ele mais tranquilidade naquilo, para ele atuar naquilo realmente que é o negócio dele, deixa essa parte desse escopo uma empresa especializada, né? No caso é a Via Permanente, e alguns, vamos dizer, alguns custos, né, que ele teria para poder fazer toda essa gestão desse escopo, ele está terceirizando. E todo esse passivo, esse passivo ele é dividido com uma empresa terceira que está ali, sendo parceira e apoiando em todas as decisões e atuação desses projetos. Né? Fabrício, é uma tendência, né? A gente vê cada vez mais, os nossos clientes conversando com eles, que realmente todos eles, o percentual, né? Quando você fala assim, uma empresa X tem lá 12 mil funcionários, a grande maioria são feitas por terceiras, né? Então vamos colocar aí 60%, 70% do quadro são terceirizados. Então os terceirizados, eles movem o negócio junto, né? Claro, com outro percentual que é da empresa. Sim, igual conforme eu disse, né? Ele deixa o foco no qual é o negócio, o fim mesmo do negócio das operadoras, principalmente que a gente atua, né? A operadora, a construtora, e esse escopo mais, vamos falar, mais específico, ele terceirizando, isso aí ele já tira uma carga grande da gestão da própria equipe desse cliente, e isso aí tem dividido toda a parte dessa atuação e serviços, né? Sim. Ô Fabrício, e quando você diz, né, que eles, né, quando contratam o nosso serviço, é o que você disse, eles acabam assim, naquele momento, ele fechou um contrato, às vezes que seja para um funcionário, tem 10 funcionários trabalhando para que esse um funcionário, né, ele esteja pronto, apto a trabalhar. E a gente envolve quais setores normalmente para isso? E aí é vasto, né? Porque quando ele terceiriza um serviço específico, não é só a execução daquele serviço. Você tem atrás disso tudo, não vamos falar nos bastidores, né? Até o funcionário, a equipe está apta para poder atuar. Você tem ali a parte de contratação, que envolve treinamentos, segurança do trabalho. Você está na área, você conhece bem como é que é esse processo, né? Sim. É um processo que demanda muita atenção, e hoje um pilar da Via Permanente, né, um dos pilares mais importantes que a gente dá muito valor, é a segurança do trabalho. A gente não abre mão da segurança do trabalho. Então, até a gente conseguir mobilizar uma equipe e atender dentro dos critérios exigidos para o cliente, ali é um trabalho que parece que não está oculto, mas que é de grande responsabilidade e grande valia para que o fim mesmo da contratação ela ocorra.
É interessante porque, assim, a gente sabe que a ferrovia, ela tem uma particularidade com a sua mão de obra, né? É diferente de eu fazer um processo seletivo, iniciando aqui, né, em alguma rede, e de repente eu contratar ali um técnico mecânico, um técnico elétrico, mas é diferente, né? Quando eu vou para o mercado fazer um recrutamento, que eu busco também pessoas que têm capacidade, experiência, e ainda vão passar por treinamentos, né, internos, para deixar para esse cliente, não é um processo tão rápido, né? Você não consegue fazer uma admissão dentro de um dia para o outro. Exatamente. E assim, Rafael, você tocou num ponto importante que é a mão de obra, qualificação da mão de obra. E hoje o serviço que a Via Permanente, a área que ela atua, é uma área muito específica. Então, a nossa mão de obra, ela tem que ser uma mão de obra muito qualificada e específica para a nossa atuação, né? A gente atua na parte mecânica, na parte hidráulica, na parte eletroeletrônica e de equipamentos, né? Equipamentos especiais. Então, a parte da seleção, recrutamento dos nossos técnicos e colaboradores, ele passa por bem amplo e bem específico. Então, assim, você que já está, igual você do RH, você sente na pele, né? Sim. Como que é recrutar um técnico para atender a Via Permanente. É toda uma preocupação, como você disse, né? Se essa pessoa tem competências desde a área de segurança, desde a área técnica. Tanto é que a entrevista ela passa por um filtro de recursos humanos e, posteriormente, a gente faz esse envolvimento com o corpo técnico. E, assim, se o corpo técnico não aprovar, né, esse recrutamento vai ficar parado, né, vai encerrar e vamos abrir um novo candidato para ele. Exatamente, Rafael. Agora aí você vê bem a situação. Esse trabalho todo o cliente teria se não tivesse terceirizando o serviço, né? Então, com a Via Permanente, né, contratando uma empresa terceira, olha só o tanto de etapas em que ele não precisa se preocupar. Essa preocupação fica com o terceiro e preocupa realmente com o fim do negócio da empresa, o negócio fim do cliente, da empresa, do que ele presta, o serviço realmente que ele presta, né? E a maioria das empresas que a gente atua hoje no mercado são operadoras, então eles estão focados na logística, transporte de commodity, né? E essa parte de manutenção é uma área muito importante, que eles dão valor, né? Dão importância, dão atenção, só que eles precisam de parceiros, empresas capacitadas para poder apoiá-los e eles cuidarem, dar foco na parte mesmo logística e cada vez mais aumentar o tráfego de vagões, né, carregados lá com os commodities, com os produtos. Ô Fabrício, sabe uma coisa que eu fiquei bastante encantado quando eu vim para a ferrovia? Eu vejo que nós temos aí os técnicos, como eu falei, mecânica, elétrica atuando, né? Mas eu percebo assim, que em cada área a gente sempre teve que ter, né, e sempre tem ali os especialistas. Qual o papel dos especialistas de fato aí? Os especialistas, eles têm um papel de suma importância, né? Alguns serviços muito específicos dos equipamentos, que aí demanda de muita assim, competência técnica e muita experiência, você tem... Os mais complexos. Os mais complexos, né? Às vezes aquilo que o técnico que está iniciando, às vezes ele tem um pouco ainda, ele não está ali maduro ou formado com todas as disciplinas de conhecimento. Então, a gente tem, a Via Permanente, principalmente, tem os especialistas de cada área que vai dar o suporte para esses técnicos que estão em desenvolvimento, né? Então, eles têm um conhecimento, já diz o nome, especialista, mais aprofundado em determinada disciplina. Nós temos lá especialista em eletrônica, ele sabe a fundo daquele assunto de eletrônica. Nós temos um especialista em mecânica, ele vai saber a fundo da parte mecânica, dos componentes, das montagens. Nós temos o especialista em hidráulica pneumática, que ele vai entender dos circuitos hidráulicos, dos circuitos pneumáticos, dos componentes de hidráulica, como que esses componentes trabalham em conjunto com as outras disciplinas, né? E fora isso, nós temos também nosso time de engenharia, né? Em que eles desenvolvem projetos, né? Desenvolvem os projetos para as aplicações específicas dos clientes e que faz essa cadeia toda funcionar, né? E eu acho importante também a gente comentar que esse congresso como esse, como a gente está participando, tendo a oportunidade de participar,
isso fomenta o desenvolvimento também da parte de ferrovia e o interesse de outras de pessoas que às vezes estão em transição de carreira, estão começando a vida, estão fazendo um curso técnico, estão fazendo uma faculdade, às vezes não tem muito assunto da parte de ferrovia para eles poderem estarem mais a fundo, né? Foi uma área que no Brasil, durante um tempo, ela ficou um pouco esquecida. Eu mesmo fiz engenharia há 8 anos atrás, fiz engenharia civil, e na minha grade eu não vi disciplina nenhuma relacionada à ferrovia, né? Que eu acho de suma importância. Então, assim, a gente aproveita um congresso como esse, a gente que traz o assunto, e isso fomenta, eu acho, no meio acadêmico, no meio profissional também, um desenvolvimento, e pessoas começarem a ter interesse pela área também de ferrovia, para a parte de manutenção. Às vezes a gente tem grandes cursos técnicos aqui importantes para poder desenvolver na parte eletroeletrônica, hidráulica, pneumática, mecânica, metalurgia. Então, isso ajuda a trazer mais pessoas aí a migrarem para a área de ferrovia e conhecer um pouco do assunto, né? Com certeza. E, Fabrício, a ferrovia, né? Eu estou há menos tempo que você na ferrovia, mas também me encantei, estou apaixonado também pela ferrovia. E, diferente de trabalhar numa indústria, às vezes num comércio, o perfil desse profissional que vem para a ferrovia tem que ser uma pessoa dinâmica, tem que ser uma pessoa que está disposta. Por quê? Você não consegue atuar em uma única oficina. Normalmente você pode até ter um posto de trabalho, só que a malha ferroviária que percorre é muito grande. São várias empresas, inclusive, do segmento, né? Sim, tem várias. O mercado ferroviário, ele se falar em operadoras, a gente não tem tantas operadoras assim, mesmo a malha sendo muito grande. Só que, além das operadoras, tem as construtoras também, que a gente também presta serviço para as construtoras, que têm um papel muito importante, porque os nossos equipamentos que a Via Permanente fabrica, que a nossa prestação de serviço, o retrofitting, os vendas de componentes, esses equipamentos que dão manutenção na linha férrea, na Via Permanente. E esse trabalho, muitas vezes, é feito também pelas construtoras, que trabalham juntos, né, em parceria, para as operadoras ferroviárias. Então, assim, e é amplo, né? Por exemplo, nós trabalhamos desde em todos os estados do Brasil, né? E, assim, às vezes tem localidade que está a mais de 2.000 quilômetros da nossa sede, né? Então, essas pessoas geralmente são pessoas mais, vamos falar, são amantes de estar viajando, são pessoas que gostam de estar não tem problema com relação a viajar, gosta de estar em locais, conhecendo locais diferentes, que viajam em vários estados, várias culturas diferentes que vivem no Brasil. Isso traz, acho que enriquece muito para esses profissionais também, né, que estão no mercado aí e estão buscando. Eu acho que é isso que faz ser tão fascinante, né? É justamente você vê que na ferrovia, na grande maioria, você tem algumas pessoas novas que entram, como eu entrei também, né? Mas você tem muitas pessoas que já percorreram outros estados, outras empresas, e, consequentemente, você tem aí uma troca de cultura, de conhecimento, de expertise aí, que faz com que a gente consiga realmente aí ter uma visão melhor do negócio, né? Com certeza. A ferrovia é fascinante, o pessoal até brinca, né, que é uma cachaça que a pessoa não consegue largar. Você vê aí, são pessoas... Você vê que quase você conversa com pessoas antigas na ferrovia, amam o que fazem e estão aí há bastante tempo. E nós estamos precisando também trazer mais gente, né? Trazer mais gente porque a ferrovia está crescendo no país, a gente está vendo bastante movimento, né? Qual a vantagem realmente quando a gente fala disso daí, então, da terceirização? Então, se eu for falar de terceirização, né, a gente vai, conforme eu comentei, você tem uma empresa que o know-how, o negócio dela por exemplo, uma operadora da ferrovia. O negócio fim dela é transportar o commodity, transportar carga, né? Então, mas ela precisa da manutenção dos equipamentos, né? Ela precisa da manutenção na via permanente, né? Onde confunde o nome, né? Via permanente, confunde o nome com o nome da nossa empresa, mas realmente assim, é o nome onde o trem ele transita. Tem umas classificações disso, isso, né? É a via permanente. Então,
Imagina, uma empresa que transporta lá os commodities. Imagina ela ter que ter equipe específicas para poder fazer as manutenções das vias, né? Olha só como nós conversamos, para você conseguir contratar, conseguir mobilizar uma equipe para ela poder estar prestando serviço. É uma rotina grande que tem que fazer. Imagina essa empresa operadora, ela tem que cuidar de toda essa gestão. Então, é importante para o cliente a terceirizar os serviços, porque o trabalho fim, ele foca no que é o fim dele, no fim do negócio da empresa, né? E quem cuida da parte de terceirização vai ser uma empresa especializada num determinado assunto, né? Ou via permanente, né? Que é a manutenção da linha, é a manutenção. E aí entra a via permanente, que é a nossa empresa, que é especializada nos equipamentos, da manutenção preventiva, corretiva, retrofit, grandes paradas. Entra como especialista para poder cuidar desse serviço, né? Então, o cliente ele não precisa se preocupar com relação a isso. Ele não precisa ter um corpo técnico especialista que vai saber no detalhe, né, dessa manutenção. Porque vai ter uma empresa que que tem anos, bagagens, tem 20 anos que trabalhamos com isso. Vai ter uma empresa de 20 anos que vai ter técnico especialista, vai ter um acervo técnico gigante de conhecimento. O cargo dela é só fazer a gestão fazer a gestão do contrato, né? Fazer a gestão do contrato, daquilo que foi acordado entre as partes, né? Ele sabe que... Agora, imagina uma empresa, uma operadora ter que cuidar da contratação, e aí tem a parte de segurança do trabalho que envolve essa bagagem, esse conhecimento técnico, que, para mim, ele é um dos mais importantes pontos, porque é uma bagagem, assim, 20 anos, né? É 20 anos de conhecimento, é 20 anos que você faz um projeto, aí tem uma falha, você erra, aí você acerta aquele processo, acerta aquele produto, acerta os mínimos detalhes. Então, assim, ela já vem com isso pronto, né? Ela não tem que aprender tudo isso. Isso já vai lapidado, né? E ela tem que cuidar da gestão do contrato, né? E a prova disso foi o que nós falamos, né? Assim, está sendo uma tendência, realmente, a gente vê que cada vez mais a terceirização está fazendo parte. É isso que a gente observa, né? A gente observa que as empresas, de um modo geral, né, elas estão olhando mais para aquilo que é o fim mesmo da empresa. Ou seja, o que eu sou bom. O que eu sou bom eu vou fazer. Aquilo que eu não domino, eu vou contratar alguém que pode fazer para mim. Não é? Sim. Isso aí, porque aprender tem um custo também. Sim. Né? Aprender custa dinheiro. Sim. Né? E aí todo negócio que você vai começar, você tem erros e acertos. Então, se você já tem uma empresa que está consolidada no mercado, é especialista num determinado assunto, se você já pode contratar e essa empresa já ter passado por essa parte de aprendizado, errar e acertar, e já está lapidada, está vindo com um produto já para oferecer a qualidade, oferecer eficiência, eficácia, mais negócio. E acaba que se torna um negócio viável, né, para nós também que somos terceiros, porque, como você disse, nós já temos a mão de obra especializada, ou seja, eu vou estar atendendo um cliente A, B ou C, então eu estou também otimizado com essas atividades, com essa mão de obra, já com essa contratação, e eu consigo ampliar, né, meu leque de serviço, eu consigo ampliar juntamente com esses clientes, às vezes mais atividades, né, mais empresas. Aquilo que eu falo da lição aprendida, né? Você atende um cliente a uma coisa ali que deu certo ou errado. Essa boa prática você traz para os outros projetos, né? Você consegue trazer isso e você aplica. Por exemplo, no cliente A, eu fiz um trabalho lá e dessa forma não atendeu a demanda, né, o que ele esperava. Né? E no cliente B, no B funciona. Pode funcionar, ou até, às vezes, o cliente pensou contratar algum equipamento ou alguma solução em que, na realidade, aquilo não deu certo para ele. Né?
cargas d'água, às vezes algum processo, alguma coisa específica. Eu trago essa lição, aprendi essa boa prática. Isso é bacana. No cliente B, às vezes ele tá vindo com o escopo, com a mesma ideia do cliente A. Eu posso, com essa lição, aprendi a falar, olha só, eu já tentei essa técnica, essa prática, e lá no cliente A, isso não funcionou legal. Então, ou seja, você traz uma boa prática de outra vivência que acabou que você teve, para poder aí ajudar e mudar e apoiar o outro cliente numa solução que seja mais viável a ele, né? Ou seja, a gente acaba, né, por estar em todas essas operadoras, muitas vezes aí trabalhando, ampliando bastante aí, né, tendo uma possibilidade de ter uma visão ampla, por estar visitando vários estados, vários operadores, vivenciando algumas experiências que muitas vezes a própria operadora ela está muito dentro só de um escopo, de um formato de trabalho, uma metodologia de trabalho, e a terceirização não. A terceirização ela realmente ela amplia essa condição. Exatamente. A terceirização você vai encurtar um caminho, né? Soluções mais rápidas. Soluções mais rápidas. Você vai vir com o produto pronto, você vai vir com o negócio pronto. Porque a empresa está contratando, ela já vivenciou muitas coisas. Então, assim, e é o know-how da pessoa, igual a via permanente. O know-how da via permanente é manutenção, fabricação, vendas de componentes. Então, ele já tem esse know-how, já tem essa engenharia toda, já o seu acervo técnico ele é muito grande. Então, ele consegue ele pode chegar na prateleira, uma peça quebrou do equipamento, ele vai ligar para a via permanente. Eu preciso fazer substituição desse componente. Nós já temos lá toda a parte de engenharia, toda registrada, que é importante dizer também, que não os catálogos também, né? Exatamente. Catálogos, né? E não só a gente falar também dessa parte a gente puxando um pouquinho para o lado da gestão, organização, processo. Então, assim, uma empresa que já tem o know-how no mercado, ela já vai ter tudo organizado. Qual a composição daquele componente, né? Qual o desenho técnico para aquela aplicação específica. Então, o cliente, ele às vezes não sabe, né, no detalhe daquele produto, mas contratando uma empresa que já é know-how, conhece, ele já tem toda a engenharia desenvolvida, né? Tem toda a parte de cadastro, né, do produto no sistema. Nós temos um sistema que tem tudo cadastrado, né? Também trabalhamos com uma parte de estoque, né? Principalmente essa parte de banca, alguma coisa a gente também... Na parte de componentes, na parte de componentes nós temos componentes para todo o equipamento, para, por exemplo, uma socadora, que faz a manutenção na linha, né? Na via permanente, na linha férrea. Então, assim, nós temos todos os componentes de uma socadora, né? Vamos falar da principal, que o pessoal fala mais da socadora, né? Mas tem também a esmerilhadora, tem a reguladora que trabalha junto com a socadora, nós temos caminhões de linha que dá o suporte, mas o pessoal fala muito assim da socadora, né? A socadora tem um papel muito importante na manutenção da via. Então, assim, nós temos, pegando o exemplo da socadora, nós temos catalogado e registrado no nosso sistema, no nosso banco de dados, todos os componentes, né, de uma socadora. Ou seja, então nós conseguimos fornecer esse componente. O cliente ele já tem também no banco de dados dele a relação do catálogo, né, quando ele compra o equipamento, compra nosso ou um equipamento terceirizado, ele tem o código, aquele código que ele nos fornece, nós conseguimos, no nosso banco de dados, saber exatamente qual o componente que ele precisa para a aplicação, né? E às vezes até ocorre, pelo fato de a gente ser uma empresa, nós sermos uma empresa especializada, às vezes nós ajudamos até na solução. Às vezes o cliente pede uma peça, a gente fala, olha só, para essa aplicação, esse código não é talvez o mais correto. Nós temos um código aqui, tem esse outro componente, né, que vai te atender melhor. Fabrício, é interessante que nós somos 100% brasileiro. E como funciona isso? Porque nós sabemos que muitos equipamentos aí, ou peças, né, são importadas. Então, você tocou num assunto muito importante.
né? E acho que isso, o fato da empresa, a Via Permanente, ser uma empresa nacional que desenvolve equipamentos, muitos equipamentos são equipamentos importados, né? Que tiveram a sua origem fora do nosso país. Acho que é muito orgulho o Brasil, né? Pelo menos a ferrovia, ter uma empresa igual a Via Permanente, representando a ferrovia aqui dentro do nosso país. A nacionalização, isso é muito importante. Então, com relação a isso, nós trabalhamos com a reengenharia, não é? Nós temos a reengenharia. A gente vê o que é bom naquele produto e nós desenvolvemos, fazemos a reengenharia desse produto, vimos como ele trabalha e, conhecendo como esse equipamento ou componente ele atua, nós conseguimos fazer a reengenharia e, às vezes, até melhorar esse componente. Né? E num preço bem abaixo de um preço que é algo que é importado. Né? Então, assim, é muito orgulho isso. Acho que todas as empresas que atuam nesse ramo tem que ter orgulho de empresas que estão no Brasil e produzindo todos esse conhecimento. Essa oportunidade, né, para essas empresas, né? Exatamente, a oportunidade para o Brasil, porque acaba ficando, o conhecimento fica aqui. E é muito mais fácil, porque você está dentro você está contratando uma empresa que é dentro do Brasil, é muito mais fácil a comunicação, você está mais perto. Mais fácil e barato, né? Como mais você fácil disse. E barato. Nós já estamos chegando mais próximo do fim. Um outro ponto que eu acho que é de destaque, né, quando a gente fala aí da terceirização, mas falando um pouquinho também da Via Permanente, claro, para o pessoal que está nos ouvindo aqui, nós ficamos localizados hoje na BR-040, né, na entrada de Juiz de Fora. Isso também facilita para o nosso cliente alguma coisa? Vamos colocar a parte de logística, né? A logística hoje é muito importante dentro do cenário, do cenário de qualquer empresa, né? E se tratando de ferrovia, em que tem lá o trem não pode parar, então isso tem um ênfase maior. Então hoje se você analisar hoje a localização da Via Permanente, nós estamos no coração ali do Sudeste, que é onde as coisas, né, onde que tudo movimenta, né? Porque tudo tem os portos onde as cargas chegam, então tem linha férrea aqui para a parte do Sudeste, Santos, aquela região toda. Se você analisar, estando no coração do Sudeste, a logística de componentes e peças é muito rápida. Então, hoje, por exemplo, um componente que a gente precisa, às vezes nós compramos um componente lá em São Paulo, que nós compramos hoje até 3 horas da tarde, no dia seguinte, 8 horas da manhã, no dia seguinte já está na nossa mão, para a gente poder fazer essa montagem. Ou, às vezes, também, nós temos um componente que nós precisamos entregar lá na outra ponta do norte do país, né? Nós conseguimos fazer em tempo recorde também. Nós fazemos de 2 a 3 dias, esse componente já está lá para o cliente ou para a nossa equipe que está em campo, que precisa atuar. Então, isso assim, bom, né? Esse facilitador da logística, vamos falar, esse ponto físico da Via Permanente, né? O local físico que nós estamos, nós somos privilegiados para facilitar esse escoamento desse material dentro aí da região aí onde tem as máquinas. Está numa região boa, né, da nossa cidade de Juiz de Fora, mas também por estar à beira da BR-040, então quando é um equipamento de maior porte, isso também nos facilita também, né? Porque hoje nós temos tráfego, né? Você estando do lado ou seja, da BR-040 vê a Via Permanente. Então, ou seja, é fácil para o cliente fazer toda a parte de manobra, né? Porque os equipamentos são grandes, então você precisa de área de manobra, pátio, né? De pátio. Então, isso facilita muito, né? Bacana. Fabrício, acho que a gente está encerrando. Vamos agradecer, né, ao pessoal que teve a paciência de nos ouvir, de estar conosco nesse momento. Agradecemos mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado. Eu quero agradecer aí, né, ao Lucas Evaristo pela oportunidade, mais uma vez, né? E assim, parabenizá-lo pelo evento. Esse é o segundo evento, espero que esteja evento, ter o terceiro, quarto, quinto e aí por diante, e nós, Via Permanente, estarmos aqui também. Quem sabe o próximo pode ser de forma presencial, né? Então, desejar nosso muito obrigado, nós ficamos à disposição para qualquer esclarecimento. Se alguém quiser também fazer uma visita à nossa empresa, nossas portas estão abertas, tá? E
desejar aí um sucesso para todos e um bom evento aí. Tá certo? Obrigado, gente. Obrigado.